substituto mesmo, ele que resolve o resto. Quem teve que ungir Jeú, rei de Israel, e Azael, rei da Síria, foi Eliseu. Elias nunca fez isso. Agora, o tipo de atitude dele está trazendo à tona o que está dentro do coração dele. Porque nós temos reações emocionais até o que Deus fala. E se a gente começar a aprender a olhar para dentro de nós, nós vamos perceber quanta coisa que está dentro de nós e precisa ser resolvida. Nabucodonosor tem um sonho. Ele não lembra o sonho. Deus manda alguém para dizer se sonhou isso, não só lembrar e também interpretar. Se ele só interpretasse, o rei ainda poderia dizer, talvez seja coisa da cabeça dele. Mas como ele não lembra e a pessoa conta exatamente o que ele sonhou, o rei sabe que Daniel não tinha como saber isso. Então, a partir disso, na interpretação, é lógico que a mensagem entra com toda a credibilidade. E aí Deus diz o seguinte, através de Daniel, que está diante do rei, diz, olha, você viu uma estátua com 4 tipos de metal, você é a cabeça de ouro. A estátua representava os impérios mundiais. O Senhor diz, você é a cabeça de ouro, mas depois de você virá um reino inferior ao teu. Nós sabemos que Babilônia foi o primeiro império mundial, mas foi sucedido pelos medo-persas. Mas haveria uma terceira mudança de metal. Os medo-persas foram sucedidos como império mundial pela Grécia, que por sua vez foi substituído por Roma. Antes de Babilônia, ninguém nunca dominou o mundo. Depois de Roma, ninguém nunca mais dominou o mundo. Naquela estátua que representava um império mundial, Deus diz, vão ter 4 reinados. Aí o Senhor está falando para o Nabucodonosor, você é a cabeça de ouro, mas você não vai ficar aí muito tempo não, daqui a pouco vão tomar o seu lugar. Se coloca no lugar do homem, que foi o primeiro a dominar o mundo. Você queria sim ser substituído? Capítulo 3 de Daniel começa logo depois dessa história, dizendo que ele mandou construir uma estátua. O que é que ele tinha sonhado? Com uma estátua gigante. O que é que ele mandou construir? Uma estátua gigante. Qual a diferença entre a estátua que ele mandou construir e a que ele sonhou? Que naquele sonhou, só a cabeça era de ouro. Agora ele manda fazer uma estátua inteira de ouro. O que você acha que ele está dizendo, consciente ou não? Para mim está dizendo, é ruim que eu sou a cabeça de ouro e você trocar depois. Eu sou a estátua toda, eu cheguei para ficar, daqui ninguém me tira. A reação dele ao que Deus falou não é muito difícil de perceber ou entender. Eu quero te perguntar, normalmente, quais são as suas reações ao que Deus está falando sobre você, a sua condição e o seu estado? Porque isso vai revelar mais a respeito de você e do estado do seu coração do que você pode imaginar. Não tem como Deus simplesmente tirar eu e você dessa crise, se nós não tivermos a capacidade de reagir de uma forma correta ao que Ele está fazendo. Mas já que nós falamos em crise, a segunda coisa que eu quero abordar aqui, depois de falar da crise de Elias, que é parecida com muitas vezes as nossas, é a forma de Deus agir em nossas crises. Em primeiro lugar, a gente tem que entender por que Ele deixa a gente passar por crise. Hebreus, capítulo 5, versículos 7 e 8, está falando de Jesus. E diz que Ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Irmão, se Jesus, que era Jesus, tinha aprendizado a tirar do sofrimento, é sério que você se acha tão melhor do que Ele, dizendo, eu não preciso aprender nada no meio de nenhuma crise ou sofrimento? As crises que muitas vezes nos passam, esse sentimento, essa emoção de um abandono de Deus, na verdade são parte de um investimento, de um trato, de um projeto, de um processo de Deus para o nosso crescimento e para o nosso amadurecimento. Ninguém falou nenhum amém, ó, que coisa interessante. Eu olho para a palavra de Deus e eu fico também me perguntando, se eu e você escapássemos da possibilidade de qualquer crise, e aqui eu quero falar em especial, né? Sejam pais, qualquer nível de liderança que você vai exercer, sejam discipuladores, líderes de célula, né? Sejam pastores, pregadores, nós seríamos péssimos líderes. Porque a nossa capacidade de conectar com gente normal, que também vai passar por isso, ela estaria muito limitada e comprometida. Quando a Bíblia fala de Jesus como nosso sumo sacerdote, diz, nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. A Bíblia diz, porque Ele, a nossa semelhança, foi tentado em todas as coisas. Ou seja, Ele pode hoje nos socorrer, porque Ele sabe exatamente aquilo que nós enfrentamos, porque Ele enfrentou a mesma coisa na pele. Eu me lembro de um dia que Israel chega em casa, e eu já sabia pela linguagem corporal, pelo medo que ele estava manifestando de ter uma conversa comigo. Eu também tinha informação privilegiada da mãe, que acompanhava bem de perto ele na escola, e eu sabia que ia chegar uma nota vermelha no boletim. Eu me senti culpado, resolvi arrastar a família comigo para uma semana de ministrações no Nordeste,
porque eu não queria estar muito desconectado deles, e aquela matéria que Israel perdeu naquela semana, quando ele chegou, mal deu tempo de recuperar, já teve uma prova surpresa, e ele acabou indo mal. Eu já tinha ouvido, para não dizer um sermão, as considerações da mãe pedagoga, a respeito do que eu tinha feito, e eu já sabia o que tinha acontecido, mas Israel chega, e ele está com medo, dá para ver assim que ele tremia feito vara verde, cabeça baixa, não conseguia me olhar, ele tinha uns 11 anos de idade. Eu falei, filho, o que está acontecendo? Que? Nada. Eu falei, filho, você não consegue esconder que você está apavorado para me contar alguma coisa. Eu acho que deve ter um boletim aí dentro da sua mochila que você não sabe como entregar. Deus te mostrou, pai? Não, filho. Você revelou para mim tudo isso. Aí nós vamos conversar. Minha preocupação é aliviar a barra. Eu estou vendo o quanto aquilo está pesando. Eu lembro que eu olhei para ele e falei, filho, presta atenção, para. Antes da gente conversar qualquer coisa. Primeira coisa que você tem que saber, suas notas são melhores do que as minhas eram. Sério, pai? Sério. Naquele momento ele me olha com a cara assim, então você me entende. Falei, o problema é que sua mãe nunca tirou nota baixa na vida. Ela só tirava 9 e 10, então ela nunca vai te entender. E apesar daquela brincadeira, naquele momento, tentando deixá-lo à vontade para a conversa que a gente teria, eu fiquei pensando a diferença, depois de ter falado aquilo, entre alguém que já viveu o que alguém está vivendo e alguém que não viveu aquilo. Muitas vezes a nossa capacidade de conectar com compaixão, com misericórdia para aqueles que estão em crise, ela seria quase nula se a gente nunca tivesse vivido nenhum tipo de dilema ou de crise. E Deus permite que a gente passe isso não apenas para o nosso crescimento, mas para criar em nós uma capacidade de conectar com aqueles que estão à nossa volta e precisam da misericórdia que eu e você já precisamos um dia. Quem está entendendo, diga amém. Agora, como Deus age nas nossas crises de desânimo ou desencorajamento? Uma coisa que me chama a atenção nesse texto que nós lemos é que Ele não nos impede de entrar na crise e às vezes Ele ainda dá corda para a gente. O Elias está correndo, aí ele para, e o anjo de Deus vem e dá uma comida. Ele come, dorme, o anjo acorda ele e diz, come de novo que você vai precisar disso. A jornada é grande. Aí ele anda 40 dias e chega na caverna. Quando ele chega na caverna, pergunta a Deus para ele, que fazes aqui, Elias? Nenhum momento Deus mandou ele ir para a caverna. Nenhum momento Deus mandou ele atravessar o deserto. Aquela decisão era de Elias. Mas Deus diz, já que tu decidiu viver esse negócio, eu vou pelo menos tentar te dar um gás para que você não morra no meio do caminho. Mas depois de chegar lá, o mesmo Deus que o sustentou no caminho pergunta, o que é que você está fazendo aqui? Em outras palavras, eu não te sustentei porque você precisava vir para cá. Eu só te sustentei porque eu não te abandono. Agora, quem tem que responder o que é que está fazendo aqui é você. Porque a escolha foi sua. Agora, muitas vezes, a gente consegue ter aquele tipo de gente que além de estar correndo para fora do plano de Deus, ainda diz, não, mas Deus está abençoando, dirigindo, confirmando. Não, querido, Ele só não está te abandonando. Não significa que Ele está confirmando que você tem que se enveredar deserto adentro ou que você tem que achar uma caverna. Aí Deus pergunta, o que é que você faz aqui? Elias conta uma outra história fazendo de vítima. Deus chega de novo e diz, o que é que você faz aqui, Elias? Em outras palavras, você não respondeu o que eu te perguntei. Porque esse tipo de resposta é importante. E quando eu olho esse perfil da ação de Deus, eu acredito que essa pergunta nos mostra que Deus não enviou Elias. Deus o abençoou, cuidou dele no caminho. Mas o profeta fez só o que Deus decidiu fazer. Aí Deus diz para ele, sai da caverna. Sabe o que Deus está dizendo? Eu me recuso a falar com você do lado de dentro. Eu posso ter apoiado você no sentido de não te abandonar até chegar aqui, mas se você quer uma reviravolta, se você quer escutar minha voz, se você quer entender os novos desdobramentos, sai daí. Quem entrou na caverna foi você, quem sai é você, eu não te tiro daí, sai. E é só depois que ele sai, que Deus fala com ele lá. Nós precisamos entender que muitas vezes estamos vivendo o fruto das nossas escolhas, das nossas decisões. Ainda que elas foram ofuscadas por sentimentos, emoções erradas, bagunçadas, Deus está dizendo, começa a arrumar a bagunça que você fez, porque eu sozinho não vou fazer isso tudo por você não. Quem está entendendo, diga amém. Quem está pensando em alguém que tinha que estar aqui ouvindo essa mensagem, não diga amém. Nesse processo de Deus dizer para ele sai, e a ordem que Deus dá para ele, olha aí comigo,
Deixa eu ver o versículo. Estamos falando aí de 1 Reis 19, para quem esqueceu. No 11, Deus diz para ele, sai da caverna e fique diante do Senhor no monte. Depois, no versículo 15, então o Senhor disse a Elias, vá e volte o seu caminho para o deserto de Damasco. Eu fico olhando para isso e a sensação para mim é de Deus dizendo, porque é o seguinte, Elias estava lidando com quem? Com Acabe e Jezabel, que eram reis do Império do Norte, do Reino do Norte, que era o Reino do Norte. Depois de Roboão, filho de Salomão, as 12 tribos se dividiram. Judá e Benjamim, que eram do sul, se uniram e formaram o Reino de Judá. E todas as outras 10 tribos formam o Reino do Norte. Quando a Bíblia diz que ele desceu a Berseba, que pertence a Judá, significa que ele sai do norte e desce para o sul de Israel. Agora Deus está dizendo, volta o caminho do deserto, que você vai para a Síria, que era ainda mais ao norte do que o lugar de onde ele veio. Deus está dizendo, toda essa caminhada no deserto foi à toa e desnecessária. Pega o caminho de volta. Vai andar tudo de novo. Interessante que agora a gente não tem informação se teve alimento especial para a jornada de volta. Mas tem uma ordem clara de Deus a respeito disso. Em outras palavras, Deus está dizendo, você é responsável por consertar as coisas e a própria bagunça que você fez. No entanto, mesmo Deus chamando a responsabilidade sobre Elias, dizendo, sai da caverna, Deus ainda fala com ele, se manifesta para com ele. E nós servimos a um Deus que não nos abandona nos momentos de crise, embora nos responsabiliza por aquilo que a gente está fazendo de errado e pela necessidade que a gente tem de corrigir. Agora, uma coisa interessante nessa lição que Deus dá na hora que o Elias sai, é que a Bíblia diz que teve vento forte despedaçando rocha. Irmão, eu não consigo imaginar que tipo de vento é esse que quebra a rocha. Mas isso aconteceu. Teve terremoto, teve fogo. Agora, a Bíblia diz que Deus não estava em nada daquelas coisas. Quando eu e você estamos nesse lugar de isolamento e de crise, a gente acha que a única forma de sair é só com Deus fazendo coisas espetaculares, extraordinárias. A Bíblia diz que Deus não estava em nada daquilo, até que veio um cicio, um sopro, um sussurro suave. A Bíblia diz que Deus estava nele. Sabe o que eu entendo Deus dizendo? Não espere sair desse labirinto ou caverna emocional que você está, só quando eu estiver chacoalhando tudo à sua volta com o meu poder. Ele ia saber o que Deus podia fazer, ele já tinha vivido e experimentado isso. Mas Deus fez questão de dar um show pirotécnico, uma demonstração toda na frente dele, mas dizer, eu não estou nisso. Você quer o caminho de conserto para esse momento? Ele não tem a ver com o extraordinário, ele tem a ver com o simples. É uma voz suave. Você tem que prestar atenção, você tem que conectar, você tem que decidir obedecer. E eu percebo que a maneira de Deus tratar com essas nossas crises tem muito mais a ver com um processo simples do que com o extraordinário. E muitas vezes nós não arredamos o pé do lugar porque achamos que está faltando mais barulho, está faltando mais terremoto, está faltando mais fogo. E Deus está dizendo, você só precisa escutar a minha voz suave. E ela tem o poder de te colocar nos eixos. Mas para a gente terminar, a verdade é que quase sempre, quando a Bíblia fala da gente tendo que lidar com esses dilemas emocionais, a Bíblia fala de uma responsabilidade que eu e você temos de nos fortalecer no Senhor. É lógico que existem coisas que Deus vai fazer por cada um de nós. Existem coisas que nós precisamos fazer em relação ao que Deus já nos disponibilizou. Em 1 Samuel, no capítulo 30, a palavra de Deus diz que Davi e os seus homens, que estão fugindo de Saul, se aliaram aos filisteus, que eram inimigos de Saul. Mas daqui a pouco os filisteus vão sair em guerra contra Saul. Davi se dispõe e diz, eu vou com vocês guerrear. Os capitães dos filisteus se olham entre eles e dizem, não vão levar o menino não. Ele é inimigo de Saul, é o cara que Saul mais procura, que é a cabeça dele, mas se ele tiver uma chance de tentar se redimir, ser aceito, é se virar contra a gente na guerra e tentar ganhar o coração de Saul. Não vamos levar esse cara em encrenca. Aí os reis dos filisteus conversam, dispensam Davi. Davi e os seus homens voltam para casa. Já devem estar frustrados que não puderam sair à batalha, mas quando eles chegam, a palavra diz que Ziclag, o lugar onde eles estavam morando, havia sido saqueada pelos amalequitas, havia sido incendiada. Quando eles chegam, não encontram absolutamente nada naquilo que deveria ser o lar do lar. Tudo destruído, tudo queimado. Então, assim, a própria estrutura onde eles viviam
ela está toda destruída, os familiares foram levados, os bens foram saqueados. E a palavra de Deus diz ali em 1 Samuel, no capítulo 30, se você for rápido de endereço e quiser acompanhar, no versículo 4, a Bíblia diz assim: então Davi e o povo que estava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais força para chorar. Gente, não é que eles pararam de chorar porque foram consolados. Eles pararam de chorar porque não tinha mais força de continuar chorando. Agora, eles estão numa crise, no estado de desolação, sim. Versículo 6 diz assim: Davi ficou muito angustiado, pois o povo falava de apedrejá-lo. Uma lição que aprendi cedo: você quer ser o líder, você vai pagar o pato por muita coisa. Porque quando as pessoas estão amarguradas, elas sempre têm que culpar alguém. E de repente eles começam a olhar para Davi e dizem: tudo isso é por causa de você. Foram eles que foram atrás de Davi, eles decidiram andar com Davi, né? Foi a dispensa de Davi que ainda dá tempo depois deles consertarem a situação, mas naquele momento ninguém entende, porque o coração deles estava amargurado. O versículo diz: pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados, cada um por causa de seus filhos e suas filhas. E o texto diz assim: mas Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Quando ele vê aquela turma já falando em apedrejar, ele disse: se eu não reagir, essa história vai acabar aqui, vai acabar da forma mais trágica. Há um momento onde a minha e a sua ficha tem que cair, de que nós temos que reagir, de que nós temos que decidir mudar e virar o jogo. E a Bíblia diz que ele se fortaleceu no Senhor. A tradução que eu estou lendo diz que ele se reanimou no Senhor. É possível você encontrar ânimo no Senhor, porque você decide buscar e encontrar isso. Quem está entendendo, diga amém. Agora, eu acho lindo nessa história, quando ele decide se fortalecer no Senhor, ele vai consultar o Senhor depois disso, ele faz 2 perguntas, e Deus dá 3 respostas. Dá uma olhadinha nesse texto aí de 1 Samuel 30. O texto diz assim, no versículo 7, disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Ameleque: traga aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Gente, em momentos de dor, nós precisamos aprender a recorrer à presença de Deus. Por favor, diga amém. Verso 8, então Davi consultou o Senhor dizendo: devo perseguir esse bando? Conseguirei alcançá-lo? Então, em primeiro lugar, a gente tem que tentar alguma coisa? Sim. Se a gente tentar, nós vamos achar o bando? Ou vai ser um esforço inútil, perseguir gente no deserto que talvez não deixe o rastro? São as 2 perguntas que ele faz. O Senhor respondeu: 1, persiga o bando. 2, porque você certamente o alcançará. E 3, a pergunta que eu acredito que Davi não teve coragem de fazer: e libertará aos cativos. Eu acho que naquela altura do campeonato eles estão vivos, nós vamos recuperá-los. Essa é a pergunta que ele não tem coragem de fazer. Mas Deus se antecipa e diz: eu vou intervir. Irmão, normalmente nós atribuímos a Deus a razão de algumas desgraças, em vez de entender que Ele pode ser exatamente a solução para a mudança do quadro. E tem gente que nessa hora chora da vida, chora de Deus, chora do que perdeu e não reage. Agora, pessoas como Davi que nos ensinam que quando nós decidimos lutar, quando nós decidimos reagir, nós vamos ver esse Deus que nós estamos acusando de não ter protegido a gente, intervindo para que a gente recupere aquilo que a gente perdeu por nossas escolhas. Quem foi que disse que Davi tinha que sair e lutar contra Saul? O problema era dele com Saul, não era dele com toda a nação que ele ia governar. Não fazia o menor sentido Davi se dispor a lutar aquela batalha. E se não tivesse saído, não tinha Malequita que tinha enfrentado aqueles valentes e levado todo mundo. Mas normalmente, porque nós não resolvemos um tipo de problema, nós nos metemos em outro. Então ele está começando a ficar bronqueado e amargurado com o Saul que está perseguindo ele. Ele diz: quer saber, eu não vou mais só fugir, eu vou cair para cima, eu vou enfrentar, eu acabo com a raça do Saul. E ele deixa a casa descoberta e desguarnecida, porque não está sabendo lidar com outro tipo de problema. E agora ele tem um problema maior do que o primeiro. E aí, em vez de culpar Deus, de repente ele entende: Senhor, como eu posso consertar? Deus diz: já que você botou a cabeça no lugar, o bom senso e o juízo, e ativou a fé, bora, Davi, vamos recuperar o terreno perdido. E sabe, eu sinto que, embora isso seja uma orientação genérica que sirva para todo crente em qualquer tempo, em qualquer época, em qualquer lugar, há muita gente nesse dia que precisava ouvir de Deus essas coisas. Mas não apenas para que você saia daqui com instrução. Eu acredito que você está num lugar onde você pode se fortalecer na presença do Senhor. Eu quero que você se coloque em pé. A diferença
entre o que acontece com Davi e Elias. É que com Davi tudo voltou ao normal. Com Elias não. Elias transfere o que tem que transferir para Eliseu, decide encerrar as coisas o mais rápido possível. E o que me admira é Deus ter tirado Elias da terra com tanta honra. O que me faz entender, além do crédito, obviamente, que ele tinha, pelo tanto que ele tinha feito, que para Deus, quem nós somos, ainda é mais importante do que só aquilo que nós fazemos. O seu valor diante de Deus não é só pela sua mão de obra. Não é só porque Ele pode contar com você e com aquilo que você pode produzir. Ele te ama por quem você é, independente da sua produtividade. Eu tenho certeza que Deus esperava um pouquinho mais de Elias, porque ele não tinha terminado aquilo que Deus lhe havia designado. Mas eu acho uma coisa linda a forma como Deus simplesmente diz, eu não vou descartar, não vou jogar fora. Um dos filhos dos profetas, depois que Elias foi tomado, vem para Eliseu dizer, deixa a gente procurar o corpo. Ele só faltou falar, tipo o carioca da Baixada, tá maluco, meu irmão? Ele diz, não perca tempo procurando o corpo. E eles gastaram 3 dias. Para depois Eliseu falar que nem a mulher costuma falar ao seu marido. Eu não te disse? Eu não te falei? O que Eliseu está tentando dizer para aqueles homens? Deus não vai pegar o servo dele e descartar como alguém faz com um copinho de plástico descartável desses depois de beber água. Deus não é assim. Deus não pega a história de alguém que o serviu e simplesmente joga fora e descarta. Não funciona assim. E quando eu vejo o desanimado Elias sendo tratado por Deus, mesmo com esse tipo de honra, eu digo, Deus, o Senhor é fiel mesmo quando não somos. O Senhor é um Deus acima de qualquer suspeita, que merece o nosso amor, a nossa devoção. Mas a verdade é que nós precisamos entender esse Deus que é fiel, que se comprometeu dizendo, eu nunca vou deixar você. E se você encasquetar, feito um cabeçudo que tem que ir para o deserto e diz, ainda assim não te abandono. Lá na frente eu vou mandar você pegar o caminho de volta, eu vou perguntar o que você fez. Mas mesmo assim, ainda seguro a onda, eu não te abandono no deserto. Quando o amor de Deus e o seu caráter começam a ser melhor entendido, isso nos sustenta em momentos difíceis. A mulher de Jó está tão apavorada, está acontecendo, ela diz, amaldiçoa Deus e morre. Ele diz para ela, você fala como uma louca. Ainda que ele me mate, eu louvarei. O que é que Jó está dizendo? Ele está acima de qualquer suspeito. Pode parecer até que ele está tentando acabar com a nossa raça, e nós vamos louvá-lo. Porque ele sabe o que faz. A gente não sabe o que ele faz, mas ele sabe o que faz. Paulo dizia, eu sei em quem tenho crido. Eu gosto de dizer que a fé se apoia no caráter de Deus. No momento de emoções difíceis, não baseie sua fé e o seu relacionamento com Deus naquilo que você está sentindo. Baseie-se na revelação de quem Ele é, que já foi claramente explicitado na palavra de Deus para mim e para você. Mas a verdade é que todos nós vamos lidar com momentos de desânimo. E a pergunta é, o que é que nós vamos fazer com eles? Outro dia alguém me perguntou, pastor, eu acho que é mais fácil falar isso para o senhor, porque o senhor parece ser indesanimável. Falei, pergunta para minha mulher, porque ela já passou do meu lado. Todos nós já vivemos momentos de crise e dificuldade. Mas quando você olha alguém que já cresceu, às vezes você não consegue lembrar daquele histórico. Um dia meu filho, bem criança, ele falou, pai, a sensação que eu tenho quando eu olho para você é que você não tem medo de nada. Eu falei, por quê? Ele falou, porque você nunca demonstra medo. Eu falei, filho, deixa eu te explicar uma coisa, corajoso não é o que não tem medo. Corajoso é o que vence seus medos. Se você perguntar se o pai é corajoso, eu vou dizer sim. Se você perguntar se eu tenho medo, eu também vou dizer sim. E como eu posso ter medo de ser corajoso? Eu venço eles, eu luto contra eles. Nenhum de nós, irmão, vai estar num lugar onde não precisa lutar contra o desânimo. A questão é que se a gente não lutar em situações como essa de desânimo prolongado, ele começa a engolir a gente, fazer muito mal não só para a gente. Atitude de isolamento fazem mal para os que estão à nossa volta e que não têm culpa de nada. Atitudes de crise, de expectativa frustrada como essa fazem mal para o nosso relacionamento com Deus.
Porque nós, naquele senso de injustiça, começamos a cobrar Deus como se Ele não estivesse sendo o Deus que deveria ser. Não tem como essa história terminar bem se você não decidir abandonar a caverna e dar a volta por cima. O cara que valorizava a vida e foge para salvá-la, daqui a pouco entra num nível tal nesse sentimento, que já não quer mais viver. Todo desânimo prolongado tem a grande possibilidade de te colocar num lugar pior, de depressão, e num outro pior ainda, de não mais querer continuar vivendo. E Deus está dizendo para Elias, é você que tem que sair da caverna que você se enfiou. Eu vou intervir na sua vida, mas você toma essa decisão. Então, hashtag fica a dica para você que está lidando com isso nesse momento, de tomar a sua decisão, sabendo que vai poder contar com a ação e com a intervenção de Deus. Eu gostaria que nós orássemos. E se você é alguém que não necessariamente está vivendo um momento de desencorajamento ou de desânimo, eu creio que no mínimo esse é um momento não só de aprender a lição, mas de talvez orar por alguém. Que você lembre de alguma forma que está vivendo ou passando um momento desse. Pai, nós oramos e clamamos no nome do Senhor Jesus, pela manifestação da graça e do favor do Senhor nessa manhã. Eu oro que esse possa ser um dia de festa, não apenas por celebrarem e honrarem as mães ou o legado que elas deixaram, mas eu oro que esse possa ser um dia de alegria, também por ser, ó Deus, o início da mudança, da reversão de um quadro de desânimo, de angústia, de peso, de opressão emocional. Nós oramos, Espírito Santo, a você o Consolador, orando que a capacidade de entender e aplicar a Tua palavra debaixo da Tua orientação e intervenção também se manifeste. Nós suplicamos nessa manhã graça e favor do Senhor sobre cada um dos nossos irmãos e irmãs. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus.